Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para a nossa live de hoje. Ixi, deixa eu ajeitar aqui o microfone. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de hoje. Hoje o tema é como ajudar as crianças a lidar com os desafios aí do dia a dia, seja lidar com medo, seja lidar com ansiedades com relação ao coronavírus, seja a criança lidar com alguma transição, por exemplo, tá saindo da cama compartilhada, né, indo dormir no próprio quarto, ou se essa criança, enfim, tá passando por alguma transição qualquer na vida dela aí. Ai, quase que eu derrubei a câmera. Tudo bem. E aí a gente tem esse tema que é como que a gente vai lidar, né, com essas crianças, como que a gente vai ajudar essas crianças, melhor dizendo, a elaborar essas questões necessárias. Então vamos aqui, vocês esperam um cadinho enquanto eu dou uma ajeitada aqui nas coisas. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, qual é a ideia, qual é a proposta, né? A proposta da live de hoje é a gente fazer um passo a passo, né, que eu percebi, né, ao longo das teorias que eu estudei e tudo mais. É um passo a passo que ajuda essa criança a elaborar o que ela está vivendo. Por que a criança precisa de ajuda nessa elaboração? Essa elaboração, a live de lidar com a raiva vai ser na segunda-feira, tá? A gente vai fazer uma live como ensinar, né, ajudar a sua criança a aprender a lidar com a raiva. Vai ser na segunda-feira e hoje a gente vai falar sobre como ajudar essa criança a lidar com essas situações de transição, com essas crises, né, com medos, enfim, com coisas que ela está precisando de elaborar. Então, por que a criança precisa da nossa ajuda para elaborar? Peraí, tem que... Nanda, pelo amor de Deus, pensei tanto em você hoje, gente do céu, preciso da paciência de outro mundo quando a criança passa 5 minutos em cada colher de comida que põe na boca. Esse controle, né, parental que a gente aprende, a gente que tem que dizer que hora que a criança vai comer, qual o tempo que ela vai levar para comer cada colherada, né? Eu fiz uma live sobre essa questão da paciência e ela está lá no Clube Psimama já. Tá no Clube Psimama, com resumo e tudo, tá muito legal. Inclusive a gente hoje vai falar, né, do Clube Psimama, que o Clube Psimama está com um desconto de 25% até hoje, às 23h59. Então tá R$14,70 a assinatura do Clube Psimama. O Clube Psimama é basicamente o meu conteúdo de lives. Eu tenho muita live aqui, então o meu conteúdo de lives que é alimentado toda semana, né, que dividido por temas, em ordem alfabética, é dividido por temas com material de apoio, resumo, cartilhas e tal, tá? Então a gente vai falar mais disso daqui a pouquinho. Bom, então a criança precisa da nossa ajuda, né, para elaborar certas questões, porque ela ainda não tem a maturidade, né, de chegar a certas conclusões, fazer certas elaborações. Então, mesmo quando uma criança, por exemplo, tem um pesadelo muito grande, ou ela tá andando na rua quase atropelada, tá com os pais, é assaltada. Fixa o tema, Maria. Muito obrigada. Muito obrigada por me lembrar. 3 passos. Ai, gente, eu sempre esqueço. Para lidar com crises na infância. Show. Isso, Clube Psimama, 25% off. Alright. Ok, pessoal, muito obrigada por me lembrarem. Não são vocês, eu esqueço. Ai, Fernanda, uma louca. Então, essa elaboração, né, ela é necessária nessas situações. Criança por exemplo, por que eu não posso continuar roendo unha? Por que eu não posso continuar chupando o dedo? Né? Por que
teria que ir devagarzinho e desapegando dessa chupeta, né? Por que essas coisas acontecem? A gente vai ajudando essa criança a compreender essas coisas quando a gente dá para ela material para isso. Então eu fiz um post divulgando a live de hoje, né, usando uma imagem de uma reportagem que eu vi, que a filha mais nova do Michael Jordan, né, aquele jogador de basquete, ela procurou no Google para saber por que o pai dela era tão famoso. E por que ela procurou no Google para saber por que o pai dela era tão famoso? Ela procurou no Google porque isso não foi dito para ela. Então, muitas vezes, a nossa dificuldade de elaboração na nossa infância tem a ver com não terem nos dado esse suporte, né? Não terem nos dado as palavras, né? E o conteúdo, os conceitos necessários para essa elaboração. Então, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Manda um coração aí para mim, tanto nos comentários, né, quanto no Instagram. Manda um coração aí para mim quem não tem muitas lembranças na infância. Quem aí não tem? Se eu falar assim, fecha os seus olhos e lembra de alguma coisa de quando você era muito pequenininho, sabe? Quem aí consegue lembrar de coisa antes dos 7 anos? Quem consegue lembrar de coisa de quando, né? Porque a gente aprende a falar com o quê? 2 anos e meio, 3? Né? Que a gente aprende a falar. Então, se a gente já tem palavras com 2 anos e meio, 3, teoricamente era pra gente já lembrar dessas coisas, né? Lembrar do que aconteceu com a gente com 2 anos, com 3 anos. Então, por que a gente não lembra? Né? Por que quando eu faço lá nos meus cursos, quando eu faço qualquer atividade que tem que voltar na infância, uma grande maioria fala, Nanda, não consigo lembrar. Tirando a Maria, que tá dizendo ali que consegue lembrar de coisa com 2 anos. Maria, como assim? Você deve usar uma percentagem maior do seu cérebro da memória. Mas é raro, assim, né? Tirando Maria, Maria super memória. Então, a Maria é do curso, é aluna do curso. Então, a gente começa a relacionar essas coisas, né? Então, eu estudo muito essa questão da infância, estudo muito a infância dos pais, né? A questão da criança interior que tem nos pais. E as várias leituras que eu faço de autores de países diferentes. Eu já estudei gente austríaco, alemão, já estudei argentino, já estudei americano, e todos eles falam assim, o que não é nomeado, o que não é dado de palavras, de símbolos para essa criança não é lembrado. Inclusive situações que são extremamente traumáticas, que doem nesse adulto, né, que fazem diferença, que fazem um buraco, que fazem esse adulto sofrer, mas que não foi colocado em palavras, não foi elaborado, e aí esse adulto tem aí dificuldade de sequer conseguir conscientizar, né, perceber qual é o aspecto que causa essa dor. E a gente começa a entender o nosso papel enquanto suporte para esse tipo de elaboração. Existe uma vertente da neurociência da infância, né, que diz que quando a criança passa por um processo traumático, o que essa criança precisa é de elaborar, né? Então ela precisa falar sobre aquilo, principalmente se essa criança tem aí menos do que 6, 5 anos, que ela tá naquela etapa, né, que o pensamento dela, ele é ainda totalmente verbalizado. Sabe aquela criança que fala o dia inteiro? Ah, mamãe, porque eu gosto, né, de cachorro branco, eu gosto de cachorro preto, eu acho que eu gosto de cachorro. Gente, olha, tem um mosquito ali. Mosquitos são tão legais. Então, todo o raciocínio dessa criança é verbalizado, né? Não tem ainda aquele raciocínio interior, igual quando a criança chega lá para os 5, 6 anos, que ela começa a ficar só fazendo as caretas em silêncio, assim, porque ela começou a internalizar esse pensamento, né? É muito engraçado você curtir essas fases todas, né? E aí,
essa criança que tem esse pensamento mais internalizado, ela também precisa, né, dessa ajuda para colocar isso para fora, para conseguir elaborar com a sua ajuda, né, tentar talvez estruturar, organizar melhor todos esses pontos que às vezes estão meio soltos ali na cabeça da criança. Gente, a pessoa lava a cabeça correndo para vir para a live no meio de rotina de criança. Eu fico mexendo no cabelo toda hora, porque eu tô agoniada e eu não sei onde que eu botei. Ah, tá aqui. Deixa eu prender, que aí pelo menos eu não fico toda hora mexendo no cabelo. Então, a gente consegue ajudar a criança a estruturar isso, a organizar isso, né? A perceber o que ela está sentindo com relação àquilo, o que ela ama, o que ela pensa, o que ela ama. A prima mandou, Nanda, estou amando te acompanhar. Eu falei, o que ela ama? Porque eu li. Vai ficar gravada, e vai direto, vai pro Clube Piscimama, né? E vai ficar gravada no IGTV, tá bom? E aí a gente consegue organizar, né, ajudar a criança a organizar mentalmente essa experiência. Como que eu me senti com relação àquilo, o que que eu gostei, o que que eu não gostei, o que que foi bom, o que que foi ruim. Então, inclusive tem um autor da área da neurociência da infância que ele fala assim, fala para a criança que é como se ela tivesse com um controle remoto na mão, né? Ela tem um controle remoto na mão e aí ela vai lembrando, a gente estava andando na rua e aí um carro veio, e ela pode pausar essa lembrança dela a hora que ela quiser. Aí aconteceu umas coisas que eu não quero, aí pode passa pra frente. Aconteceu umas coisas que eu não quero falar agora, e aí depois você me pegou no colo e tá tudo certo, né? Então, gente, eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Nanda Perim, eu sou psicóloga, educadora parental, especialista emocional, educadora integrativa do sono infantil. Sou mãe do Theo e do Gael. O Gael tem 4 anos, o Theo tem 6, quase, praticamente, falta um mês aí. E o que mais? Eu trabalho aqui, sei lá. Enfim, eu fiquei de surpresa, falei, gente, esqueci de me apresentar, porque toda live tem gente nova, né? Então, aí é muito interessante que eu percebo um padrão. Toda vez que eu tenho um tema para live, aí eu não sei se é ativação reticular, né? Se é porque meu foco tá para aquilo, ou se é uma sincronicidade da vida. Mas sempre acontece alguma coisa logo antes da live começar, meus bocejos. Logo antes da live começar, acontece alguma coisa do tema do dia. Eu fico tipo, isso é muito impressionante. E aí hoje a gente tava no banho e eu tava dando banho no Gael. Eu comprei uma caixa, há muito tempo isso. Eu comprei uma caixa de acrílico dessas organizadora para escritório, sabe qual é? Aquelas caixas gigantes que você vai botar foto, vai botar documento. É uma caixa de acrílico grande, assim, tipo, qualquer loja aí vai vender por, sei lá, uns 30, 40 reais, aquela caixa gigante assim, de acrílico. E aí eu comprei uma caixa dessa pro Gael fazer de banheira, porque o Gael ama muito água, não dá pra ficar, né, gastando toda a natureza num banho do Gael, então a gente não tem banheiro em casa, a gente fez isso na caixa de acrílico. Então, às vezes eu vou tomar banho, eu deixo ele na caixa de acrílico, lá curtindo a banheirinha dele, e eu tomo meu banho. Então foi hoje assim, eu tava tomando banho, ele tava na caixa de acrílico, e aí ele tava falando como ele adora água, porque a água é uma delícia, porque a água faz carinho no corpo dele, não sei o que, ele é uma água. E aí ele lembrou uma vez na aula de natação que ele afundou e a professora pegou ele lá no fundo e ele ficou extremamente assustado, ele chorou por muito tempo, ele ficou inclusive um bom tempo com medo de ir à piscina, natação, essas coisas. E isso faz, acho que o quê? 1 ano, mais ou menos. Né? Se bobear até um pouco mais que 1 ano. E hoje ele tava lá falando como ele ama água e nadando assim, que a banheirinha ele consegue dar umas voltas assim, né? E até que ele olhou pra mim e falou assim, mamãe, você lembra do dia que eu afoguei? Eu afundei, eu fui lá no fundo da piscina e aí a professora Lili me puxou e aí você veio com a toalha e você me pegou no colo e você me deu colinho até eu parar de chorar. E eu falei, filho, como que foi? O que você sentiu?
Né? E como é que você tá com relação a isso agora? Né? E aí ele falou assim, eu gostei muito que você me deu o colo e você deixou eu chorar. Porque a gente tem exercitado, a gente exercita sempre isso muito, assim, de não ficar pronto, chega, você tá bem, você tá bem. Não, cara, a criança passou por uma experiência traumática, foi ruim pra ela, deixa ela chorar. Deixa ela chorar, para com essa agonia, né, dessa criança não poder chorar, de você querer cessar esse choro, de você querer que esse choro pare. A gente precisa parar com isso. Então, exercitar isso de acolher enquanto a criança chora mesmo. E se ela não quiser acolhimento, fica perto e deixa ela chorando. E aí ele falou que ele gostou muito disso. E por que ele falou isso? Porque antes disso ele tinha feito natação numa escola que ele também afundou até menos. E quando ele começou a chorar, o professor começou assim, chega, acabou. Ele ficou o tempo todo mandando o Gael parar de chorar. Inclusive, neste dia eu tirei ele da escola de natação, porque eu mesma fiquei muito insegura, porque os professores fica longe, pai e mãe atrapalham. No momento que eu fico longe, me afunda e fica sendo mandado parar de chorar, né? Então, e aí ele ficou tão registrado para ele, aquela pessoa mandando ele parar de chorar quando ele afundou, que ele hoje, tipo 2 anos depois, que isso aconteceu 1 ano antes dessa outra afundada. Então, 2 anos depois, ele vindo me falar que ele gostou que eu fiz diferente do que aquela outra pessoa tinha feito, né? Então, ele elaborou aquela situação, ele estava dentro da água, ele estava vendo que ele estava bem dentro da água e elaborando e falando sobre isso. Então, o primeiro passo, né, para a gente ajudar as crianças a elaborarem qualquer coisa que seja, é a gente conversar com a criança e a gente permitir que essa criança fale. E quando essa criança falar, a gente precisa ouvir. Então, manda um coração para mim, gente. Vou te explicar para vocês por que eu tô bocejando tanto. Eu fui dormir ontem, era 2 da manhã, de coisa, enfim, que eu precisei de fazer, de trabalho e não, né? Que ontem eu fiz terapia. E aí fui dormir tarde, eu acordei super cedo e não parei o dia inteiro. Então mas eu tô bem, eu só vou dar uns bocejos, mas eu tô tranquila. Então, a parte da comunicação que eu acho uma das partes mais cruciais é a gente ter a habilidade de conversar sobre o assunto com a criança e ouvir o que ela tem para falar. Gente, vocês estão bocejando também? Eu tô fazendo vocês bocejar? Manda o coração quem bocejou junto comigo. Vocês devem estar tudo cansados também. Ai, meu Deus, nós estamos tudo cansados, né, gente? Nessa quarentena, tá uma maluquice esse negócio. Meu Deus, hoje teve uma hora que a gente estava trabalhando aqui, eu e meu marido, e eu pensei assim, cara, que loucura. Vocês têm uns momentos assim também? Vocês têm um momento assim também que vocês olham e falam assim, cara, que loucura que a gente tá vivendo, eu tô há 70 dias trancada em casa. Às vezes me bate um negócio, gente, por que eu tô em casa tanto tempo? É muito maluco, né? Muita maluquice. Mas então eu quero que vocês mandem um coração pra mim, gente, olha só, presta atenção aqui. Manda um coração aqui pra mim, quem, né, não vale mentir, porque ninguém tá vendo que você tá mandando coração, então pode mandar sem nenhum julgamento, né, aqui no Facebook também. Manda o coração pra mim, quando tá numa conversa, 90% das vezes, tá? 99% das vezes, manda o coração quando tá numa conversa, tá ouvindo a pessoa e falando assim, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Não, eu tenho uma coisa muito importante pra falar sobre isso aí. E, nossa, eu tenho que te dar minha opinião sobre isso. Você não sabe o que aconteceu comigo. Você tá contando isso aí, eu tô lembrando um negócio que aconteceu comigo. Ou, nossa, comigo tá muito pior. Você tá achando que o seu tá ruim? O meu tá muito pior. Então, a gente ouve a pessoa, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tá
num movimento interno muito gigante da nossa participação naquela conversa. O que a gente acha? Como que foi a nossa vida com isso? Qual é a minha participação? E a minha experiência? Né? Então você ouve a pessoa e na verdade você está muitas vezes muito mais ouvindo para falar do que para escutar. Né? E com as crianças isso é infinitamente pior porque nós temos a falsa crença de que somos os professores, né? Que somos que as crianças são os nossos padawans e nós estamos aqui, né? Para educá-los e evangelizá-los e levá-los para o caminho do bem. A gente tem essa impressão, muito tradicional e hierárquica de que a gente tem um monte de coisa para ensinar para essa criança, então quando essa criança está falando com a gente, mas eu tenho muita coisa para te ensinar sobre esse assunto, né? Muita coisa para te falar e às vezes o que essa criança está precisando fazer é elaborar. Então é falar mesmo, falar e ser ouvido, né? Perceber o que essa criança está te dizendo, né? Então hoje, eu ouvindo o Gael, eu consegui perceber, e eu quero deixar claro para vocês que eu estou exercitando isso há muito tempo, tá? Eu não sou nenhum monge, e, enfim, é porque eu tenho consciência disso, porque eu estudo, né? E eu fico exercitando lá, então eu tava lá lavando minha cabeça, ouvindo ele falando do dia que ele afundou, e exercitando essa escutativa, né? Que é você ouvir sem estar querendo responder. E graças a eu ter feito essa escutativa, eu consegui relacionar o que ele estava falando para mim, que eu achei legal que você deixou eu chorar, com ele não ter sido permitido chorar a última vez que ele tinha afundado, né? A vez anterior que ele tinha afundado, na verdade. Então, eu consegui perceber esse detalhe e consegui perceber como ele estava tentando se assegurar, ele estava conversando sobre aquilo, tentando se assegurar de que ele estava seguro naquela água. Então ele estava elaborando assim, peraí, eu tô em água, eu tô me sentindo seguro nessa água, e por que da outra vez não foi seguro? Então ele falou que a piscina era funda, ele falou quem que estava lá, por que estava lá, tudo, ele lembrava a situação inteirinha. E o Gael vai precisar provavelmente de contar essa história inúmeras vezes. Quando ele estiver em banheira, em piscina, quando ele voltar para natação, quando, enfim, ele estiver na casa da avó, então ele contou para mim, depois quando for tomar banho com o pai, ele vai contar pro pai, né? E ele já contou essa história pra gente inúmeras vezes, isso aconteceu no ano passado. Então, esse processo de elaboração é importante e às vezes a gente tem a falsa impressão de que essa criança está revivendo a experiência, né, de que ela tá traumatizada com a experiência, e na verdade esse processo de elaboração é o que vai possibilitar que ela não fique traumatizada com isso, né? Então, tá me perguntando, com relação a roer unhas. Então, essa elaboração, essa conversa, ela é a primeira etapa em todas essas situações. Então, por exemplo, filho, então, dá uma notícia para vocês, eu descobri, desde que a quarentena começou, tem 2 ou 3 semanas que eu descobri que o Theo está roendo unha. Como que eu descobri isso? Eu fui varrer a sala e eu encontrei um monte de pedacinho de unha, como se eu tivesse cortado a unha deles, aquela unha redondinha assim, né? Eu falei, ué gente, mas eu não cortei a unha dos meninos? Que estranho. Aí fui e tal, e fui cortar, aí lembrei, né? Vi a unha grande, lembrei, tem que cortar a unha dos meninos. Aí fui cortar a unha do Gael. Quando eu fui cortar a unha do Theo, a unha dele tava toda cortadinha. Aí eu falei, ué, eu não cortei a unha do Theo. E depois eu percebi que tava toda serradinha. Eu falei, o Theo está comendo unha. Ele tá comendo unha. E aí a gente conversou com ele e tal, e aí a gente tá nesse processo. Então hoje ele veio, ele chegou perto de mim, eu reparei que a unha dele tava toda serradinha ainda, mas só 2 dedos. E aí eu falei com ele, ei filho, eu tô vendo que sua unha tá baixinha. Aí ele falou assim, mamãe, eu não consegui não, eu acabei comendo essas 2 unhas. Eu falei, filho, e por quê? Aí ele falou assim, porque o dedo tava na minha boca, aí me deu muita vontade e eu tirei. Aí eu falei, entendi. E por que será que te dá essa vontade? Aí ele falou assim, eu tenho essa vontade quando a unha tá muito grande.
E aí eu fiquei pensando, poxa, então o que eu posso fazer agora é começar a cortar a unha. Não esperar a unha ficar muito grande para cortar, passar umas, sei lá, que sejam alguns meses, fazendo um corte meio preventivo da unha dele, para não chegar ao ponto que incomoda e ele tem vontade de arrancar. Porque, por mais que eu converse, a gente vai falar aqui pelos passos que eu tô fazendo para ajudar nessa elaboração de não devo comer unhas, tanto que ele tem 5 dedinhos, ele só tava nos 2, ele tava comendo tudo antes e agora ele tá só em 2. A gente, ele precisa também de me explicar para eu prevenir e enquanto isso ele elaborar, porque pro Theo, se eu tô com vontade de comer unha, eu vou comer. Ele não entende por que ele não deveria fazer isso. Então, a parte da elaboração é eu ajudar ele a elaborar. Por que não fazer isso? E ele fazer o luto, né, de toda vez que ele tiver vontade, por exemplo, ele cada vez mais caminhar na direção de se controlar. Mas, na idade dele, 5 aninhos, dificilmente ele vai ter essa maturidade todas as vezes. Por quê? Porque as crianças nessa idade, né, mais novinhas, elas são muito impulsivas. Elas ainda não têm essa maturidade de segurar um movimento, né, de parar uma coisa. Muito. Então, o Theo tá na idade da transição entre não conseguir a maior parte das vezes e de vez em quando conseguir. Não conseguir nos 5 dedos, mas conseguir na maioria dos dedos. E então esse processo de elaboração é importante para que ele consiga aprender o porquê de não fazer, né? Aprender que ele vai sim ter que parar. Então esse é um processo de elaboração também, a criança entender que ela terá sim que parar, fazer um luto daquela. Então, quando a gente está falando de chupeta, quando a gente está falando de criança que fica, por exemplo, enrolando o cabelo da mãe, né, que fica apertando o mamilo. Então, todos esses hábitos que são de conforto para a criança e que a gente, por um motivo ou por outro, tá ajudando essa criança a elaborar os motivos pelos quais ela não vai poder fazer aquilo mais, ela tem um processo de luto, como o Gael teve um luto, né, por ter se afundado, como o Gael passou por todo um processo de elaboração, de ter afundado na piscina, essas crianças passam por um processo de elaboração por não poder mais chupar dedo, por não poder mais roer unha, por não poder mais enrolar o cabelo da mãe, por não poder mais ficar beliscando o mamilo. Então, a primeira etapa é conversar com a criança, explicar por que não pode, explicar que embaixo da unha é sujo, explicar que quando põe assim na boca pode ser ruim para a boca, pode dar, né, pode dar micose, coisa na boca, pode fazer mal pro estômago dela, né? Então essa é a parte que a gente vai elaborar, dar informações novas para a criança, para ajudar a criança a entender. Ah, filho, Nanda, mas meu filho tem 1 ano e meio, mas meu filho tem 2 anos. Se o seu filho pode não ter, com 1 ano e meio, 2 anos, pode não ter, aliás, com 8 meses, 10 meses, aquela comunicação que é bilateral, né? Então você fala, ele retruca, você fala de novo, ele retruca, pode não ter essa comunicação bilateral. Mas essa criança já entende muita coisa que você fala. Então, vale a pena você fazer os 3 passos que eu tô te falando, independente da idade da criança. Inclusive, tem muita literatura na área da infância que fala dos benefícios de você conversar com a criança sobre o que está acontecendo, sobre como que você tá, sobre as questões da vida, desde quando tá dentro da barriga, quando é recém-nascido. Então, não fica pensando, mas meu filho ainda não fala tão bem, ele não entende tão bem. Ele entende, converse com ele, fale com ele, porque ele entende sim. E vai ajudar ele no processo dele, com certeza, tá? Então, essa é a primeira etapa, que é você conversar com a criança, explicar para ela os motivos. Aí eu vou lembrar para vocês aquela live que eu fiz, que já está lá no Clube Psimama, a live que eu fiz recentemente, de como falar para a criança pequena entender. Vocês lembram? Usar menos de 5 palavras, usar o seu corpo, né? Dramatizar. Então, você vai, no momento que você estiver nessa primeira etapa de dar novas informações para a criança, se a sua criança é nova,
é muito importante que você, né, tente usar essa comunicação para a criança entender o máximo possível. Então, não usar palavras difíceis, né, usar as palavras mais simplificadas e tal. Ok? Então, esse é o primeiro passo, você conversar com a criança, explicar os motivos, né, você dizer, olha, filho, né, não dá para você ficar chupando muito o dedo, né? Porque quando você chupa o dedo, fica levantando um pouquinho o céu da sua boca, não vai te fazer bem, porque o seu dedo também não vai fazer bem. Enfim, você dá uma lida aí, procura, pergunta para o odontopediatra, pergunta para o pediatra e quando você tiver as informações, você vai e transforma isso numa explicação mais simples que essa criança consiga entender. Tá, e aí, então nós temos essa primeira informação sobre o medo. A criança tá, né, como eu coloquei lá no exemplo do post de hoje, a criança tá com medo de dormir sozinha, a criança tá com medo de monstro. Então, durante o dia, a gente vai conversar com essa criança assim, aquele exemplo que eu dei, por exemplo, de falar, ai filho, imagina aí um monstro pequenininho, imagina um monstro mais pequenininho ainda, agora esse monstro tá muito pequenininho. Agora o monstro tá olhando para você e tá morrendo de medo de você, porque você é muito grande, ele é muito pequenininho, né? Então você pode falar para a criança, olha o seu quarto, olha como é que tá o seu quarto agora. Quando apaga a luz, acende a luz, o quarto tá igual. Então a ideia é que seja um momento fora da hora que a criança tá na boca da botija, né? Então, não é no momento que a criança está indo dormir, não é no momento que a criança já está com medo, é no momento durante o dia que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo e você vai falar desse assunto. Então, você vai dar informações, você vai permitir que a criança elabore, você vai deixar ela falar e vai ouvir o que ela tá falando, né? Você vai desconstruir, isso é um negócio importante, desconstruir esse medo, né? Tentar, quando a criança estiver elaborando aquele medo, tentar ouvir, poxa, será que ela tá com medo de ficar sozinha? Será que ela tá com medo de eu não aparecer no meio da noite se ela me chamar? O que ela tá sentindo com isso? Com relação a desmame, conversar, olha filho, você tem mamado, né, eu gosto muito que você mame, mas no momento tá muito cansada, então eu preciso que você não mame mais de noite, então você vai mamar antes de dormir, depois vai mamar só quando acordar, ou então devagarzinho você vai mamar cada vez menos, né, e aí a gente vai dar informações para essa criança. Então essa é o primeiro passo. O segundo passo é você consolidar essas informações através de storytelling. O que é storytelling? Storytelling é você inventar histórias, né, que tenham enredos parecidos. Cada noite você pode inventar uma com o que aquela criança está vivendo. Então, por exemplo, num dia, hoje eu estava conversando com o Gael, porque o Gael ele tem uma certa resistência, tem tido, né? Uma certa resistência para cortar a unha. Então tem que ficar todo aquele aviso prévio e ficar e tal para conseguir cortar a unha do Gael. E aí hoje, na hora que a gente estava indo dormir, eu fui contar a historinha para ele do menininho que não gostava de cortar a unha. E o menininho não gostava de cortar a unha, ele não queria cortar a unha, ele falava para a mamãe dele que ele não queria cortar a unha nunca. E aí a unha dele foi crescendo, a unha dele foi crescendo, a unha dele foi crescendo. E aí ele foi fazer carinho na mãe dele, acabou machucando a mãe dele. Ele foi fazer carinho nele, acabou se machucando. Ele foi comer, não conseguiu segurar a colher. E aí ele começou a perceber que não cortar a unha atrapalhava muito a vida dele. Então eu fui inventando ali na hora, né? A ideia, você não precisa fazer nada muito elaborado, não precisa ser um texto poético, não precisa ser um livro publicável. A ideia é você falar, inventando ali alguma história. Você vai perceber que você vai começar a criar alguns personagens padrão. Então aqui em casa tem o Coelho Hop Hop. Coelho Hop Hop passa por tudo que os meninos passam. Tem a Tartaruguinha Green. Eu invento, gente, olha só, eu sou autora, mas nessas horas eu não tenho a minha criatividade. Aí tem o Elefante Dante, que eu vivo contando as histórias do Elefante Dante. Não sei, hoje o menininho não tinha nem nome, tinha um menininho que não gostava de cortar unha. Pô, tinha um menino que não gostava de cortar unha. Eu não sei nem o nome do menino. E aí eu fui contando e tal, daqui a pouco quando ele cortou a unha, ele fez carinho na mamãe dele, não machucou. Ele fez carinho nele, não machucou. E aí ele foi percebendo que cortar a unha era ótimo. Então isso é o storytelling. Você não precisa necessariamente ter um livro. Lógico que se você está, por exemplo, vai fazer o desmame. Existe o livro Mamar
Quando o Sol Raiar, que é para desmame noturno, que é da coleção, que é muito bom. Tem o Tchau TT, que é para desmame total, da coleção que ajuda. Então, tem uns livros, né? Se você... o livro ajuda. A criança fica apaixonada pelo livro, quer ler o livro várias vezes, vai ajudando ela a elaborar. Agora, o storytelling é você... Como fazer isso com medo? Você pode, poxa, tem inúmeras, por exemplo, você pode falar, contar de uma criança, né, que ela tinha muito medo do monstro, aí você pode ir para duas vertentes, por exemplo, você pode ir para a história, né, que ela tinha medo do monstro, e aí ela olhava embaixo do armário, olhava em cima do armário, e não sei o que, e não via nada, e aí ela tava com medo, e aí depois ela olhava embaixo da cama, e não via nada, e até que ela foi percebendo que o quarto dela com a luz apagada era igualzinho o quarto dela com a luz acesa. Tipo, você pode contar uma história assim, ou você pode contar uma história, acho que vai depender da sua filosofia, de como que a sua criança é. Você pode contar a história da criança que morria de medo do monstro, e aí um dia ela conheceu o monstro, descobriu que o monstro é super legal, é super, né, todo mundo chama ele de monstro, e ele fica até chateado porque ele é super legal, ele gosta de todo mundo, e aí a criança parou de ter medo do monstro e passou a ser amiga do monstro, alguma coisa assim. Então a ideia é a história sempre levar a sua criança a entender, deu tudo bem, vai dar tudo certo, se a criancinha da história aprendeu essa lição, né? Então, por exemplo, hoje eu contando sobre a criancinha que cortava a unha, o Gael ficava olhando, tipo assim, nossa, tipo, a sensação que eu tinha é que ele estava pensando assim, caraca, eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, esse é o processo de elaboração, é a criança, né, entrar em contato com essas coisas, com essas ideias, com essas informações, de outras maneiras. Então, a mamãe já falou pra mim que cortar unha é importante, ela já conversou comigo durante o dia que cortar unha é importante, e agora nessa história ficou mais claro ainda pra mim, né? Elaborei mais ainda do quão importante é essa não roer a unha, né, do quão importante é ela não chupar o dedo, né, e aí eu sugiro, gente, tomar muito cuidado quando você for fazer storytelling, tomar muito cuidado para você não colocar assim, por exemplo, aí a criança usava chupeta e todo mundo ria da cara dela porque ela usava chupeta. Não faz essas coisas, por favor. Aí ele usava fralda, sabe? Não usa o storytelling para humilhar a criança, para ofender, para deixar a criança magoada, não. Tá? Isso é uma coisa. E a outra coisa é vocês não usarem esses passos meus para as coisas que são... como se você quisesse que uma data acontecesse, né? Um dia D. Não é esse o objetivo. O nosso objetivo não é controlar a criança e o comportamento dela, mas sim ajudar ela a elaborar e ir desapegando daquele medo, da chupeta, de chupar dedo, de roer unha. É você ajudar essa criança a elaborar, não é você... Bom, então a partir do dia tal não tem isso mais aqui na nossa casa, não é isso. Por exemplo, desfraude é uma questão que eu falo muito, que é no tempo da criança. Então você pode contar storytelling de desfraude e tudo mais, mas eu aconselho fortemente que você jamais use conceitos como fralda é coisa de bebê, e aí ele ficou grandinho, não precisava mais. A criança não precisar mais, né, no sentido de idade, de maturidade, porque você vai acabar piorando a situação, né? Essa história vai acabar deixando a criança mais apegada ainda, com mais medo ainda, né? Então, cuidado só nesses detalhes, não humilhar, né, por exemplo, contar uma história de que a criança, por exemplo, supondo que seu filho bate, aí ninguém nunca mais gostou dessa criança. E aí você começa a amedrontar a criança mesmo, ela começa a ficar bem assustada. Então, não é esse o objetivo. O objetivo é ajudar a criança a elaborar e não deixar a criança em pânico, tá? Bom, então a gente, outra sugestão que eu te dou com relação ao storytelling é você, junto com a criança, transformar as histórias que ela mais apegou, né? Então, o tema, meu filho tá roendo muito unha, e eu vou e conto a história, né, do menininho que ruía a unha, e aí o dedinho dele começou a ficar machucado, porque roer unha machuca. Gente, roer unha machuca muito a pele do dedo, né? Faz feridinha aqui embaixo, aí como a unha é um lugar sujo, a ferida piora, é muito complicado, né? Então tenta não assustar, não deixar a criança em pânico, mas conta a historinha que aí dava um machucadinho e a criança ficou os dedinhos doendo, né? Você pode falar, por exemplo, que
que quando ela roía a unha, também machucava a boquinha dela. Não é falar de uma forma assustadora, mas é legal jogar a realidade. Então deu, né, ficou com dorzinha de barriga, enfim. E aí, vamos supor, aí eu vou contar a história pro Theo, o Theo se apega, eu percebo que ele gostou daquela história, eu pego um papel e junto com ele eu transformo num livro. Junto com ele. Então, geralmente agora, né, que ele tá mais velho, os desenhos são dele, antigamente os desenhos eram meus. Agora ele também escreve, né? E a gente transforma num livro e a gente passa a ler o livro que a gente escreveu. Tá? E se mesmo assim ela não parar? Não. Então, assim, o objetivo dessa live é a gente ajudar a criança a elaborar isso. Então é isso que eu tô te dizendo. Esses passos, eu não estou te dizendo assim, aqui estão os 3 passos para a sua criança parar de chupar dedo. Esses são os 3 passos para a sua criança elaborar isso. Porque para ela parar de chupar dedo, para ela parar de roer unha, para ela ter coragem de dormir sozinha à noite, para ela passar por esses traumas ou por transições, por mudanças, ela precisa de elaborar isso. Então, o que eu estou dizendo é que esses passos vão te ajudar a apoiar essa elaboração da criança. Agora, essa não é uma live sobre como fazer a criança parar de chupar dedo, entendeu? Como fazer a criança parar de roer unha, não é. Porque é um processo bem mais complexo e que leva tempo, tá? Eu não quero que você faça esses 3 passos na expectativa de 2, 3 dias depois a criança acordar, nossa, eu nunca mais vou chupar dedo na vida. Tanto que o Theo, eu percebi 2 semanas atrás que o Theo tá roendo unha e a gente tá nesse processo e eu não tenho qualquer expectativa que o Theo pare de roer unha antes de julho, agosto, sabe? Isso vai levar tempo, sim. Leva tempo e todo um processo de elaboração, porque, por exemplo, se o Theo tá roendo unha por ansiedade, se a sua filha tá chupando o dedo por necessidade de sucção, a gente também precisa de ter muita atenção para a necessidade que esses comportamentos nos avisam. Então, se essa criança ela tem uma necessidade muito grande por sucção, se isso traz uma segurança para ela, e tirar isso dela não é justo, não é legal. Então a gente tem que... Qual vai ser a substituição? O que vai vir no lugar? Né? O que a gente vai usar para suprir? Será que a gente vai... Né? O que vai ser feito? Então não é só, eu quero que meu filho pare com isso, então eu quero que ele pare. Né? Não é só, eu decidi que está na hora de parar e eu vou arrancar. Porque sempre que você tira, a criança fica sem. Então, se o que ela fica sem faz falta, das duas uma. Ou isso vai crescer, né? Ou seja, a criança vai passar, antes ela unha um pouquinho dela, vai começar a destruir a unha, né? Ou essa criança vai deslocar esse sintoma, ou seja, ela vai parar de roer unha, vai parar de passar a comer roupa, comer cabelo, vai passar a botar coisa, destruir coisa na boca, né? Então, não é pra gente ficar trocando de problema, tá? A gente precisa de... Aí, por exemplo, ó, a Liz tá falando assim, percebi que a TV, né, que assistir televisão favorece minha filha a roer unhas. Faz todo sentido. Tá aí uma percepção de prevenção. Então, é uma coisa que a gente pode conversar num momento da comunicação, falar, ó, igual eu percebi de cortar a unha, mas, né, antes de ficar grande. Olha, filha, eu tô percebendo que enquanto você tá assistindo televisão, inclusive hoje... Eu falei com meu marido assim, falei, gente, falei com ele, será que a gente devia comprar um negócio, um mordedor, sei lá, pro Theo ficar mordendo? Porque o Theo usou chupeta, a chupeta dele foi largada, não foi arrancada dele. A gente fez exatamente essas 3 etapas que eu tô ensinando aqui para ele largar a chupeta. Mas ele ficou com uma questão oral que a gente ainda tá trabalhando. Então, ele chupa a mão, ele fica lambendo a mão dele, ele rói unha e a gente está trabalhando isso, elaborando isso, né, na relação com ele, no dia a dia, ainda mais agora de quarentena, que é uma ansiedade, ele sente muito não ver os amigos, não ir para casa dos avós, então é toda uma elaboração. Inclusive isso é um ponto muito importante que eu queria falar no começo e esqueci. Não adianta você fazer essas 3 etapas quando a criança
tá passando por um monte de coisa na vida dela, porque se ela tiver alguma coisa demais e ela não estiver dando conta de elaborar, você pode tentar ficar trazendo esse assunto, só vai estressar a criança e deixar ela mais ansiosa. Então, né, e quando você começar a fazer essas etapas, é muito importante que você tenha em mente que essa criança está elaborando. É como se fosse assim, você tem uma amiga que terminou um relacionamento e você está ajudando ela ouvindo, né, sobre o relacionamento, sobre a falta que faz, sobre o que ela vai fazer da vida dela agora. Então, a sua intenção não é ela daqui a 2 dias não estar sofrendo mais. Sua intenção não é daqui a 1 semana ela estar casada de novo. A sua intenção é dar suporte. Então, essas 3 etapas são para isso, para você dar suporte para essa criança, para você conseguir dar suporte para ela. Então, você vai fazer esse storytelling e você vai transformar em livrinhos, né? Se vocês gostarem, que pode ajudar também, que as crianças gostam muito de ver, né? De tocar nas histórias. E ver os desenhozinhos também, principalmente se for uma criança que ainda não lê, né? Os desenhos vão ajudar ela a acompanhar a história no livro. E aí nós vamos para a terceira etapa, que é a fala no sono. Então, a fala no sono, ela vai te ajudar a hipnopedia, ela vai te ajudar a consolidar o que já foi conversado durante o dia e trabalhado no storytelling. A fala no sono, ela não funciona bem para informações que você nunca deu para a criança. Ela vai funcionar para consolidar informações que a criança já teve. E essas informações, elas precisam ser dadas durante o sono com palavras que você já usou, de formas que você já disse, né, usando o mesmo linguajar, o mesmo jeito o mesmo jeito que você usou para abordar o tema durante o dia, você vai usar para abordar o tema durante a noite, né? E aí, como que você vai fazer isso? Você vai, primeiro de tudo, a criança vai dormir, né? Parece que eu falo durante o sono. Aí você vai colocar a criança para dormir e eu faço o seguinte, enquanto eu bocejo, eu reforço, eu falo com os meus filhos no momento que eles acabaram de dormir. Então, antes eu falava que eu ia falar sobre a conversa no sono REM e não falo isso mais porque eu não faço conversa no sono REM. Eu faço conversa no sono. Eu converso com os meus filhos nos primeiros 10 minutinhos que eles dormiram. Só no REM é mais ou menos 1 hora depois que eles dormiram. E é muito mais eficaz, porque é um período do sono que a criança o cérebro está extremamente ativo e o corpo muito relaxado. Mas se você ficar com receio, 1 hora depois e tal, tenta do jeito que eu faço. Se não funcionar bem para sua criança, aí você tenta 1 hora depois. Então a criança dormiu, então aqui em casa como que eu faço? Eles dormiram. Eu começo a perceber que a respiração ficou mais ritmada, né? Que tá aquela respiração mais profunda e que eles estão tendo espasmozinhos. Não sei se vocês já perceberam, quando a criança acaba de dormir, ela tem uns espasmozinhos assim. No REM é mais eficaz, Mas eu não dou conta de ficar aguardando 1 hora, indo lá e acaba que tá no sono leve já e eu acordei a criança e vai botar a criança para dormir de novo. Eu nunca topei essa trabalheira e eu quero ser muito sincera com vocês, é muito melhor que seja durante o sono REM. Eu nunca fiz e funciona muito bem. Então, eu quero deixar claro isso. E aí, eu converso com eles e a primeira coisa que eu faço é pedir permissão. Eu falo, filho, posso falar aqui com você, né, durante o seu sono? Só reforçar, eu geralmente não fico 40 minutos conversando com eles, eu falo coisa rápida. E eu me apresento, eu falo, é a mamãe, e chamo eles pelo nome, Theo, é a mamãe, dá licença, filho, eu quero falar com você sobre essa coisa de você ainda tá comendo unha, eu vi que você comeu 3 unhazinhas hoje, que você não conseguiu, então, que amanhã você vai conseguir. Eu tento fazer mais uma motivação, assim, né? Por exemplo, quando ia largar a chupeta, quando você não estiver precisando da chupeta mais, joga ela no lixo, sabe? Não pede ela mais. Se você não estiver precisando dela mais, esquece, não faz bem, né? Então esquece, joga ela fora.
E é legal você não usar frases do tipo assim, você não precisa mais de mamar, você não precisa mais de chupeta, você não precisa mais de não sei o quê, sabe? Não é legal você falar assim, porque quem é você para dizer o que que uma criança precisa, né? O que que a outra pessoa precisa? Eu só sei do que eu preciso, né? Então, será que eu preciso, né? Meu filho precisa, né, visceralmente de chupeta? Eu não sei, eu não tenho como saber. Então eu posso dizer assim, quando você não precisar mais da chupeta, joga ela no lixo. Então isso você pode falar. Então eu vou, e aí eu reforço durante o sono o que eu já disse durante o dia, tá? Então eu falo durante o sono o que eu já disse durante o dia, tá bom? Sobre medos. Você vai, durante o sono, o que você vai falar é: filho, você tá seguro? Eu estou aqui protegendo você. Você tá seguro? O seu quarto tá seguro? Você pode dormir tranquilo porque você está protegido, ok? Então a ideia é você passar para o corpo da criança, para o inconsciente da criança, para a mente da criança, toda uma segurança, uma confiança de que tá tudo certo, tá tudo bem, não precisa se preocupar. Sabe, assim? Então, na questão do desmame, por exemplo, quando eu tava desmamando Gael, eu falava assim, filho, tá tudo bem, eu tô aqui do seu lado, tô aqui juntinho de você, te protegendo, cuidando de você. Então, se você quiser, pode dormir a noite inteira, sabe? Você não precisa, eu falava pra ele assim, você não precisa de acordar, porque na época, o meu marido morava no Rio, e eu tinha a impressão de que o Gael acordava para me fazer companhia. Não sei, assim, tem a ver com a literatura, com as coisas que eu já estudei. Então, eu interpretei dessa maneira e aí eu falava com ele assim, você não precisa de acordar para me fazer companhia. Pode continuar dormindo, que eu tô bem, tá tudo bem, pode continuar dormindo. Então, eu ficava reforçando isso com ele, dorme a noite toda, vai continuar dormindo. Quando o Theo largou a chupeta, eu ficava falando quando ele estivesse pronto para ele jogar a chupeta no lixo. Com relação a medo, né, que o Gael tem tido medo de escuro, eu vou reforçando com ele que ele tá seguro, que ele tá protegido, que eu tô do ladinho dele e que absolutamente qualquer coisa é só ele falar mamãe que eu vou aparecer. Então eu trago essa confiança, essa segurança de que ele tá cuidado, tá protegido, né? Então no roer unha do Theo eu reforço com ele, filho, mamãe tá querendo cuidar de você, então quando eu peço pra você não roer unha, é pra cuidar de você, pra não dar bichinho na sua boca, é pra não fazer mal pra sua barriguinha. Então vamos tentar amanhã você não roer unha durante o dia, ok? Então amanhã, por favor, tenta não roer unha durante o dia. A mesma coisa você pode falar com chupando o dedo, né? Então, esses são os exemplos práticos da minha vida, né? Como eu já usei isso, mas eu quero deixar muito claro para vocês que a fala durante o sono, né? Ela acontece depois de você já ter conversado com essa criança e você vai usar o mesmo linguajar, dizer da mesma forma, depois que você já conversou com a criança. Depois que você já consolidou no storytelling, já contou história, já virou livrinho, né? A criança já está elaborando aquele assunto. E bruxismo, você fala para a criança relaxar, porque bruxismo geralmente é tensão. Desfraude não vale para desfraude. Desfraude é outro processo, tá? Desfraude é um processo de controle de esfíncter, maturação motora, não é uma coisa de elaboração. A criança não tem que elaborar desfraude, sabe? Ela tem que crescer mesmo. Desfraude já são outros 500. O máximo que você pode fazer, eu uso muito o fala no sono, nas aulas, nos cursos, eu ensino para as pessoas usarem a fala no sono no desfraude, quando a criança precisa voltar a usar fralda, né, ela sofreu um desfraude induzido, quiseram ficar desfraudando a criança e ela não estava pronta, né, e como nunca tá quando é induzido, né, e aí por algum motivo a criança precisa voltar com a fralda, né, e aí a gente usa a fala no sono para isso. Que fralda não é coisa de bebê, você pode usar fralda quanto tempo você precisar, né? A fralda te traz segurança, então pode usar e tudo mais.
Então, a conversa no sono, você vai fazer essa conversa, essa fala durante o sono de uma forma muito respeitosa, né? Pedindo licença para a criança, sabe? Pedindo permissão, porque ela tá no soninho dela ali, aquele espaço ali é sagrado dela, é dela. Então, tem que pedir permissão, entendeu? E a gente vai sempre ser o mais positivos e concisos possível. Então você não vai ficar assim, não bate no seu amigo, bater é ruim, bater é chato, ninguém vai gostar de você. Não é pra isso. Você vai falar assim, quando a gente não bate é muito mais legal, sabe? É tão divertido quando ninguém se machuca. Quando a gente tem raiva, a melhor coisa é se acalmar. Então você vai falar o lado positivo, né? A coisa positiva, a elaboração positiva daquele assunto. Então elabora mesmo, elabora. Lembra que você está ajudando a criança a criar aquele raciocínio. Então você pode elaborar, né? No sono você pode elaborar junto com a criança. Então lembra que o sono é sagrado e que a conversa no sono ela precisa ser feita com muito carinho, com muita positividade, muito respeito. Então quais são as 3 etapas? Você vai conversar com a criança sobre o assunto, ajudar ela a elaborar e permitir que ela fale sem você interromper, né? Fazer escutativa, ouvir o que essa criança tem para falar. 2, você vai transformar isso em histórias, vai ajudar a criança a elaborar isso através dessas histórias e, quem sabe, transformar num livrinho para ser um negócio mais concreto, né? E 3, você vai consolidar tudo isso, falando de forma concisa e muito respeitosa durante o sono, de forma que você já falou com a criança antes, tá? Meu filho tem 13 anos e faz xixi na cama. Será que é ansiedade? Eu vou fazer uma live sobre desfraude. Vamos fazer live sobre desfraude aí na próxima semana? Eu faço. Na segunda-feira vai ser como lidar com a raiva. Na segunda-feira que vem. Pode ser? Deixa eu ver seu nome aqui. Tati. Semana que vem, na segunda-feira seguinte, eu vou falar sobre isso. Pode ser? Que literatura é essa que você falou? Tá, não, mas peraí, deixa eu lembrar meu raciocínio. Então, eu quero lembrar vocês que a gente tá com 25% de desconto hoje, é o último dia para você assinar o Clube Psimama com 25% de desconto, ou seja, por R$14,70. Então, você vai assinar o Clube da Psimama. E o que é o Clube Psimama? O Clube Psimama é um espaço que toda semana eu faço lives, e sempre lives assim, com temas relevantes, com passo a passo, com dica importante, né? E o Clube Psimama basicamente são todas essas lives dentro de um espaço organizado por tema com material de apoio. Então, por exemplo, a live de desfraude, ela tem a cartilha de desfraude. A live de adaptação escolar tem cartilha de adaptação escolar. A live de sono tem resumo para você consultar, né? Ou se você não tiver tempo de assistir a live, você dá uma lida. Então, a ideia é, sempre que tiver um tema aí na sua vida que tá pegando, desmame, tira a chupeta, né? Criança que bate, criança que morde, birra, mau comportamento. Então, sempre que tiver algum tema pegando para você, você vai lá e vai naquele tema. Então, desmame, vai lá no tema, tem live, tem material de apoio, tem tudo que você precisa. Desfraude, tem live, tem material de apoio, tem tudo que você precisa. Então, essa é a ideia. É você ter um lugar para você encontrar esse material com muita facilidade e pagar R$14,70 por isso, tá? Além de você ter acesso fácil a esse material, você ainda dá apoio a Psimama. Quem tiver interesse em assinar o Clube Psimama, é só você acessar o link da bio ou psimama.online e aí você consegue assinar. Hoje ainda você consegue assinar com 25% de desconto. Lembrando que tem um bônus lá, que é uma aula que eu dei, não é uma live, é uma aula mesmo do meu curso, que chama Educação Democrática. Como que a gente consegue educar os nossos filhos sem ser nem permissivos, nem autoritários. Como encontrar esse meio do caminho. Então essa aula, eu deixei de bônus lá, a aula Educação Democrática. Então você comprando hoje, você ganha, você assina, né, o clube e você ganha essa aula bônus, tá bom? O clube, ele é um clube, né? É uma assinatura mensal, ele é uma recorrência. Você pode assinar anual, é um valor, ou você pode pagar por mês. E aí eu quero lembrar vocês que tem 7 dias de risco zero. Então, se você quiser garantir
a promoção de hoje, por R$14,70, você pode assinar e aí você tem 7 dias para resolver. Então são 7 dias de risco zero. O que significa isso? Que são 7 dias para você decidir se era o que você imaginou mesmo, que você gostou e tal. E se você não gostar, né, 100% do seu dinheiro de volta, ok? Então você tem 7 dias de risco zero e hoje é o último dia para você assinar o clube a R$14,70. Tá bom? Eu espero que vocês tenham adorado essa live, esse passo a passo. Coloquem em prática na vida de vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar muito, tá bom? Vai ajudar muito. Fica aqui, peraí. Gente, já tenho amigas perguntando o que eu tô fazendo. Minha vida foi salva nessa quarentena. Decidi fazer o curso antes de tudo isso começar e foi mais que espetacular. Eu vou printar, adorei. Adorei. Muito obrigada, Pri. Muito obrigada mesmo por essa mensagem, amei. Obrigada, me fez muito bem, vou dormir feliz hoje. Obrigada, Pri. Que bom. Tem muita aluna aqui, né? A Nicole. Ei, Nicole, eu respondi um monte de dúvida sua hoje, não respondi? Eu respondi, né? Lili tá falando, poxa, eu perdi o passo a passo. Não se preocupa, vai ficar salvo e vai estar salvo no IGTV. Tá? Bom, pessoal, eu fui dormir super tarde ontem, acordei muito cedo hoje e eu tô indo dormir. Boa noite pra vocês, então eu vou desligar pra você ir lá agora, assinar o Clube Psimama e fazer parte do Clube Psimama, tá bom? É só ir em psimama.online ou no link da bio, pagar R$14,70 e você faz parte do clube, tá bom? Tem gente perguntando se ainda dá pra entrar. Nanda, você ainda não convidou a Ivete para uma live? Não, ainda não. Meu marido me falando, mas eu tenho vergonha de mandar mensagem para ela pedindo live. Mas vou criar coragem, tem gente perguntando, ainda dá para participar do curso? Eu não tenho certeza, acredito que dá. Manda e-mail para suportepsimama@gmail.com e pergunta. suportepsimama@gmail.com, tá bom? Fica aqui um grande beijo e vai lá assinar agora. Boa noite, que eu tô caindo de sono. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.